tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui no programa Pontuando sobre um assunto também muito interessante. Eu só trago assuntos aqui muito interessantes. E nós vamos ouvir esse assunto através de uma pessoa que é extremamente versada nesse assunto. É a Marta Moreira, ela é especialista em eneagrama. Então hoje nós vamos ouvir sobre eneagrama, sobre simbolismo numérico, que mais para o final do programa ela vai falar um pouco sobre isso. E esse tema é um tema tido como esotérico, mas na realidade ele ajuda a personalidade das pessoas, ele ajuda a pessoa a se conhecer. Eu trouxe Marta Moreira. Tudo bem, Marta? Dá um alô aí para o nosso internauta aí. Oi, tudo bem, José Roberto? Um prazer poder estar aqui. Espero que todos possam aí apreender tudo que vai ser passado aqui, porque o Eneagrama é muito grande as informações que a gente tem sobre o Eneagrama, ele ainda está num processo aí de muita descoberta no dia a dia, e vai ser uma honra poder trazer aí um pouco mais de conhecimento sobre o Eneagrama para vocês. Bacana. Olha só, gente, a gente está fazendo esse programa aqui, eu vou fazer uma pré-eleição. Nessa pré-eleição é como se você tivesse entrado na internet escrito lá, Eneagrama. Eu fiz um recorte de vários sites da internet dizendo isso, um resumozinho para fazer a introdução. Obviamente que isso é uma coisa assim, meio encaixotada, né? É só o conhecimento inicial. Por isso que eu trouxe a gente trouxe aqui a Marta, porque a Marta realmente, além de psicanalista e advogada, ela é uma pessoa de contato público, conhece esse lance de inconsciente, conhece esse negócio de como que as pessoas são, tipo de personalidade, e o Eneagrama trabalha muito isso. E só para deixar registrado, eu já fiz há alguns anos atrás, eu fiz Eneagrama, e é uma coisa muito legal, tá? Mas ela vai explicar direitinho. Depois da vinheta, em 1 minuto, aliás, 9 segundos, depois da vinheta, eu vou passar a leitura do texto mínimo que eu fiz, e nesse texto eu explico o que a internet te diz. 9 segundos. Olha só. Vou falar primeiro o currículo da Marta, tá? Ela é advogada, especialista em eneagrama, ela é psicanalista, ela é Master Practitioner de PNL, pós-graduada em constelação sistêmica integrada. Quer dizer, são todos assuntos muito correlatos, não é isso? Introdução que eu faço colhendo aí da internet. Na internet diz o seguinte: o eneagrama pode ser entendido como uma ferramenta bastante eficaz de autoconhecimento do mundo. É capaz de transformar todas as áreas da vida da pessoa ou das pessoas. As origens exatas do símbolo do eneagrama se perdem na história. Não sabemos de onde ele vem, já que a origem do eneagrama, enquanto sabedoria de transmissão oral, não é documentada, especificamente documentada ou clara. Isso são palavras que você encontra na internet. Acredita-se que surgiu na Babilônia por volta de 2500 a.C., pois muitas das ideias abstratas relacionadas ao eneagrama, para não falar em sua geometria, que tem lá uma cabala, né, e derivação matemática, porque tem os números, sugerem que ele teve origem, eneagrama, no pensamento grego clássico. Mas isso é uma sugestão. Na cidade de Alexandria, por exemplo, onde muitos sábios foram chamados a reunir-se, o eneagrama fortaleceu-se como um estudo da consciência humana. Então, se vê que existe um limite lá com a psicanálise, lá com a psicologia, vamos dizer assim. O eneagrama é uma figura geométrica de 9 pontas, ela vai fazer inclusive um slide aí para nos mostrar, que funciona como um símbolo processual. Cada uma das suas pontas representa um tipo psicológico básico, correspondente a formatos de personalidade. O poder simbólico do eneagrama provém de uma tradição antiga que percebe a geometria como sagrada, como reveladora de um padrão arquetípico ou de uma ordem que estrutura o processo de crescimento dos seres vivos, sejam pétalas ou de uma flor, ou desenvolver de um feto, as dimensões de uma concha do mar, ou o desenvolvimento da psique humana, entre outras coisas que nós poderíamos ter como desenvolvimento ou desenvoltura. Bom, a Marta vai discorrer sobre os eneatipos, os tipos de personalidade e a explicação do eneagrama. Ela vai falar sobre o mapa da nossa psique, ela vai falar que nesse mapa ela apresenta caminhos de crescimento e transformação na mandala sagrada, vai falar também do caminho psicoespiritual
embora o Enneagrama não seja um tema específico dentro de religião, mas ele trabalha espiritualidade, ela vai falar de descoberta, autoconhecimento, e vai falar que o Enneagrama também trabalha a missão da vida nos relacionamentos pessoais e profissionais, e vai falar das personalidades. Com relação aos números, os números, além de indicarem quantidades numéricas, eles têm várias simbologias na cultura humana, inclusive no esoterismo, na cabala, tem muitas referências místicas e sobrenaturais do número, tá? Sobre a luz da numerologia pitagórica, por exemplo, os números são muito mais do que quantias ou contas matemáticas. Pitágoras, por exemplo, no século IV a.C., considerou que os números são símbolos de uma ordem universal divina, chave para o entendimento das leis harmônicas do universo. O simbolismo numérico não está exclusivamente associado ao estudo de Pitágoras, também à sabedoria de outras culturas orientais, e ainda devemos essa compreensão à psicologia profunda de Jung. O Carl Gustav Jung também trabalhava com a ideia de números. O Carl Gustav Jung ele entrou um pouco naquelas ciências que seriam esotéricas e tentou trazer aquilo ali no que se explicava da psique humana. A compreensão desses números pode ser levada para o consciente, para que o indivíduo possa familiarizar-se com a linguagem simbólica e associar a qualidade arquetípica intrínseca em cada número de um só algarismo. E os simbolismos dos números são utilizados em diversos oráculos e estudos, tais como cabala, magia, alquimia, astrologia, tarô e principalmente numerologia. Esse assunto também vai ser ventilado no finalzinho do programa aqui pela doutora Marta, eu estou chamando de doutora porque ela é psicanalista e advogada, após a apresentação das teses do Enneagrama. Então, agora, eu vou passar a você as explicações iniciais da Marta. Eu vou chamá-la de Marta, porque a gente já se conhece há um bom tempo, né? Nós dois somos professores, nós dois demos aulas em alguns lugares juntos, e como a gente tem mania de fazer mais coisas além daquilo pelo qual nós fomos formados, né? Nós arrumamos outras formações e resolvemos falar de outras coisas, né? E eu acho que hoje em dia, né, Marta? Eu acho que hoje em dia isso é cada vez mais normal, mais comum, né? Eu tenho visto, o meu último vídeo aí foi com um terapeuta que também é advogado. Parece que os advogados, por entenderem as leis, as ilicitudes humanas, eles passam a tentar entender a psique do homem, né? Para poder entender como é que são as formações e as leis, como é que ele deve entender cada caso. Isso é muito bacana, né? Eu, por exemplo, sou da área de exatas, né? Estudo muito, meu estudo foi todo de engenharia física e matemática, mas eu tenho uma noção da questão do Enneagrama e da questão das ciências esotéricas. Bom, eu não vou falar muito, não. Eu vou deixar a Marta apresentar o tema, falar na ordem que ela quiser, e, eventualmente, eu vou fazer uma intervenção aí à guisa dos leigos que querem saber alguns aprofundamentos. Fique à vontade, Marta. Pode falar. Ok. Com relação a eu só puxando aí o que você falou por último, realmente as carreiras, as pessoas nas suas carreiras estão vendo que a psique precisa e merece ser trabalhada, né? Então, por isso que advogados hoje estão inserindo no autoconhecimento e, às vezes, fazendo transição de carreira, como eu estou também. Eu ainda não pretendo largar o direito, mas eu quero trabalhar o direito numa outra vertente, na conciliação, na mediação, porque eu acredito realmente que nós somos geradores dos nossos problemas e nós podemos também resolver os nossos problemas. Então, eu não preciso ir lá no judiciário para que um terceiro que nem me conhece resolver a minha vida, né? Então, eu penso que algumas situações vão ser necessárias, a gente vai continuar dependendo ali do judiciário, mas está se abrindo muito a mente para essa consciência de que nós podemos resolver os nossos problemas. E aí a conciliação e a mediação é um caminho que eu pretendo aí estar atuando dentro do direito. E o que não tiver condições, a gente vai para o judiciário mesmo, e aí não tem, né, a gente não consegue fazer com que as pessoas realmente façam aquilo que a gente acha que é o melhor. Então, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem a sua forma de ver o mundo e está no seu processo e está tudo bem, né? Cada um de nós aqui, quantos anos eu demorei para chegar no autoconhecimento? Eu fui começar a mesmo ter o autoconhecimento, mergulhar para mim, já com meus 40 anos, tem cerca de 10 anos que eu fui realmente, porque até então eu também não acreditava,
ouvir que isso não Aham. serve para nada, que mente é coisa para doido, não é? A gente tem, Yeah. ou, isso é psicólogo, terapia, e não é, gente. Terapia é para quando você está mal e para quando você está bem. Porque quando você está bem também, a gente oscila. Então, a gente ir lá cuidar da nossa mente, enquanto a gente está num processo mais tranquilo, vai ser até fundamental para que você consiga manter aquela constância. Agora, quando você está mal também, é necessário ter aquele apoio de um especialista para que você possa ali se equilibrar novamente. E todos nós temos os nossos desequilíbrios, todos nós temos as nossas dores, isso não é privilégio de um nem do outro, é de É todos verdade. nós. Nós estamos aqui, né? O Eneagrama, ele traz aqui um mapa da nossa psique, e é psicoespiritual, porque além da nossa psique, de trabalhar ali como a nossa mente funciona, as nossas dores de infância, ele traz aí uma ligação com algo maior, que somos nós mesmos, mas a nossa Uhum. origem maior. E por isso ele traz essa espiritualidade no sentido de ser uma ligação com o sagrado, com Deus, com o Supremo, com uma energia maior, seja lá qual nome você queira dar. Talvez você não acredite em Deus, mas se você acredita que nós temos uma origem, porque eu tenho uma origem do meu pai e da minha mãe, então eu sou o meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe têm a sua origem. E onde está essa origem original? Essa origem original, todos nós viemos dela. E existe É. essa origem. E isso a gente chama da essência, né, no Enneagrama. Que enquanto a gente está ali, eu vou falar um pouco aqui sobre a formação da nossa personalidade, o que é a essência. Então, na nossa formação da personalidade, em que acontece lá na nossa experiência de infância, do 0 aos 7 anos, algumas interpretações, vivências que nós tivemos, uma delas, né, e ela pode ter se repetido, foi o que gerou a sua personalidade. Então, tem muita gente que às vezes, fulano tem uma personalidade forte, porque às vezes é uma pessoa muito forte, muito ativa, mas todos vocês têm a personalidade. Aquele que se cala, ele tem a personalidade. Aquele que põe para fora tem a personalidade. Aquele que procrastina tem a personalidade. Aquele que gosta de fazer várias coisas, muita coisa ao mesmo tempo, e no fim ele não consegue terminar nada, ele tem a personalidade dele. Então, todos nós temos personalidade, que isso já fica assim, bem claro para vocês que você tem a sua personalidade e ela é uma habilidade. É uma habilidade que você adquiriu lá para proteger algo maior, que foi aquela experiência da sua infância em que um sentimento, porque né, enquanto a gente é criança, a gente não tem a formação cognitiva para raciocinar se aquilo está me fazendo bem, se não está, é um sentir. Então, do 0 aos 7 anos, ali, né, embrionário mesmo, você tem a formação da sua personalidade. Porque todos os sentimentos, tudo que acontece aqui fora, mesmo na vida ali, né, dentro da barriga da mamãe, a gente consegue saber e sentir o que está acontecendo ali fora. Não saber, não conscientemente, mas a gente sente as emoções. Em processos de regressão, muitas pessoas relatam e conseguem perceber o que elas vivenciaram dentro da barriga da mãe, o que aconteceu no externo. Às vezes tem violência, às vezes tem agressões, e as pessoas lembram de coisas boas, que a gente também tem. Então, dentro do Enneagrama, aqui nessa experiência traumática, que a gente fala experiência de infância ou um trauma. Trauma não necessariamente algo, né, que a gente fala um acidente, algo, uma agressão física violenta, ou qualquer outro tipo de trauma grande. Trauma é uma interpretação. Foi Uhum. a forma que aquela criança interpretou uma determinada situação. Então, em determinada situação, vamos dar um exemplo aqui: um pai que chegava em casa todos os dias e abraçava o filho. Um dia ele chegou lá, tarefado, correndo, e passou pela criança e só olhou, deu um tchauzinho e falou assim: vai arrumar seu quarto? A criança ali, a mesma criança, uma mesma situação, uma pode ter se sentido insignificante, e aí ela sentiu uma necessidade de, então, para agora eu ter aquele carinho do meu pai, eu preciso arrumar tudo, eu preciso fazer tudo certinho. Uma outra criança na mesma situação sentiu-se não amada.
Ah, ele não me ama mais, eu fui abandonada. E aí vem uma tristeza, vem uma melancolia. Então, assim, são várias facetas que a gente tem dentro do Eneagrama, que são 9 tipos, e em cada um desses tem uma dor que vai gerar a personalidade que quer proteger aquela essência. A personalidade, ela vem para que você não, como forma de proteção, para que aquela dor não venha mais. Então, são mecanismos de defesa, são armadilhas e fixações que eu vou trazer mais para frente aqui, colocar um slide para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, a gente cria mecanismos de defesa, ideias fixas que fogem àquela essência para proteger daquela dor que eu senti. Eu não quero mais sentir aquela dor. Eu preciso me trabalhar hoje com essa habilidade, que é a personalidade, só que essa personalidade vai ficando muito forte. Ela vai dominando você de uma forma muito grande, e aí quando você percebe, você não consegue mais lá na sua essência, porque a sua essência continua lá. Ela está só abafada ali pela sua personalidade, mas ela não acabou. Ela está com você. E é isso que a gente fala. Nós somos a personalidade, mas nós somos essência e temos uma personalidade. Então, você não é tipo tal, você não é tipo 9, tipo 2, muito embora a nossa língua portuguesa, às vezes, não ajuda muito a gente nessa nomenclatura. Mas você tem uma personalidade e você é a essência. E por isso que a mandala sagrada do Eneagrama, como você comentou no início, com todos os estudos que no início o Eneagrama era cosmológico, o estudo dos astros, da movimentação da Lua, mas eles, né, começaram a perceber as emoções humanas também. E como a gente transita dentro daquela mandala para que nós possamos alcançar a transformação. É o que acontece em cima, acontece embaixo. Então, os movimentos que acontecem lá em cima, a gente também está aqui para poder fazer esses movimentos. A gente não é um ser estagnado, né, parar a síndrome da Gabriela, né, nasci assim, morri assim e vou ficar assim. Não, você tem muito potencial, né? Todos nós temos grandes potenciais. Então, esse potencial só está aí esperando que você consiga resgatá-lo. Eu gosto de comentar, por exemplo, você quer fazer uma caminhada, uma dieta, algo para você, e quando você vê, você não consegue fazer. Isso é porque você está deixando a sua personalidade te dominar. Quando vem um desejo de você fazer algo diferente, é a sua essência. É aquele seu eu superior, aquele seu eu maior, falando assim, poxa, você merece viver algo melhor, vai lá e faz. Mas a personalidade já está aí tão forte que você, é mais confortável, né? É a zona de conforto que a gente fala, que na verdade não está confortável, mas a personalidade fala assim, para que você vai mudar? Daqui você sente aquela dor de novo. Daqui você vai sentir aquele desconforto de novo. Então vamos ficar aqui, tá bom assim, caminha dessa forma, deixa ficar como está, e aí a gente se prende, a gente acaba, muitos não conseguem alcançar os desejos, né, aquele sonho que quer realizar, porque vem a crença limitante de insegurança, a crença de que eu não consigo, ou até de merecimento. Então, assim, o Eneagrama, ele traz um mapa muito lindo. Bom, Marta, eu queria te perguntar uma coisa, antes de você prosseguir. Quando eu fiz Eneagrama, eram mais de uma pessoa, era sempre feito num grupo, né? Essa é a primeira pergunta. E esse grupo ajudava você a concluir, naturalmente que tinha uma pessoa que era especialista gerindo o grupo, mas o grupo ajudava a gente a concluir a nossa personalidade. Eu imagino que esse aí seja um tipo de imersão, né? Seja um tipo de trabalho. Agora, eu imagino que tem o pessoal também. Agora, tem uma outra coisa que é uma crença minha, eu vou pedir licença aos internautas, porque de repente a pessoa não crê como eu creio. Eu me creio como um ser pré-existente que estou imerso na matéria nesse momento, e eu não tenho apenas o meu corpo como presença nesse mundo. Eu acho que eu encarno também neste mundo, neste momento, com uma personalidade.
E isso é o entendimento meu, independente de enneagrama, que é coisa que eu conheço superficialmente, eu conheço por ter feito, né? Foi muito bacana para mim, tá? Foi. Já vou deixar esse testemunho. Para mim foi muito legal. Eu, na época, me entendi bastante, fiz algumas evoluções muito boas. Bom, mas então, eu acho o seguinte, que a gente chega no mundo, eu imagino que a gente faz uma imersão na matéria. Ao fazer a imersão na matéria, o que que acontece? Você não adquire só um corpo físico, não. Com esse nariz, com esse olho, com esse cabelo, com esse andar, com essa facilidade ou com essa dificuldade, com a genética mais a favor de uma coisa, menos a favor de outra, com tendências boas e más de doenças ou de saúde, eu acho que você nasce também com uma personalidade, né? Essa personalidade, como você está dizendo aí, eu estou entendendo, ela dita muito da sua maneira de ser. É como se você tivesse o braço de uma determinada distância. Tem gente que tem um braço maior, tem que ter um braço menor, tem gente que é mais alto, tem gente que é mais baixo. Então, quer dizer, de acordo com as suas condições físicas e de personalidade, você encontra dificuldades ou não. Como a gente está no mundo para se superar, para superar as limitações, a personalidade ela provoca um certo oblinubla, né? É uma palavra difícil. Coloca como se fosse um véu, assim, da sua visão do seu eu total. E o seu eu total é mais do que aquela personalidade, né? Eu acho que você está falando um pouco disso aí. Então, quer dizer, superar a personalidade da gente, as tendências da gente. Quantas pessoas não nascem na ciência exata, são puramente científicas, e depois elas vão abrir na mente, vão entendendo o mundo de outra forma. Então, eu acho que isso que você está falando tem a ver isso aí, as duas perguntas, o negócio de ser um grupo e o negócio da personalidade. Você acha que é por aí mesmo? O que acontece em grupo, as pessoas às vezes preferem estar em grupo porque um auxilia o outro realmente, né? Quando um se identifica, o outro fala assim, eu estou nesse mundo, eu faço parte do mundo, e aí eu Aham, posso me identificar também. Então, em grupo é bom, eu faço atendimentos individuais também para identificação do tipo, para quem não quer participar do grupo, mas tem as turmas que eu ministro em grupo, né? Então, as pessoas conseguem se identificar ali e auxilia, realmente, vai depender muito mesmo ali de cada pessoa, e pode ser, sim, um resultado muito favorável para quem está no grupo ter esse apoio. É o que eu falei aqui no início. Você olha o outro e fala, olha, ele é aquele tipo, eu achava que só eu sentia assim, e é, não sou só eu. Quando eu fiz, eu falei assim, eu acho que eu sou um ET, eu ainda não me encontrei. Aí quando eu me encontrei, falei, caramba, eu sou isso aí, então tudo aquilo é, que eu sou da tríade ali dos emocionais, mas para mim ali, quando eu me percebi, aquilo foi assim, tipo, como se tirasse uma cortina da minha frente e falasse, eu sou normal, eu é, existo, esse sentimento que eu tenho, ele é normal. Esse sentimento que eu tenho, eu não sou um ser único aqui no mundo, que privilégio, né? A gente tem esse sistema, né? Às vezes a gente pensa, é, só eu, né? Nesse universo de quantos milhões de habitantes, só eu é, penso assim. Não, e o Enneagrama traz isso para a gente, que você faz parte de um todo. E é igual você comentou aí agora da personalidade, eu vou trazer isso mais para frente. O caminho de transformação do Enneagrama é justamente a gente caminhar naquela mandala, porque nós temos todas aquelas características. Acontece que uma é o padrão central, que forma a sua personalidade, porque a ferida, a desconexão com esse ser superior, todos nós tivemos em todas essas casas. Só que uma delas é aquela que mais te atingiu, uma delas é a que mais doeu. Então, você tem um padrão na personalidade mais forte por conta daquela sua área que você sentiu afetada. Mas nós temos tudo dentro da gente. Nós temos todas as características. A gente sabe se calar, a gente sabe falar na hora que quer também, que às vezes não vai ter uma palavra muito boa para o outro, ou a gente procrastina, ou tem medo, ou quer tudo perfeito em determinada situação. Todos nós temos todas as características, mas uma delas é aquela que te domina, e essa é a sua personalidade, e é com ela que entendi. a gente trabalha. É ela que você precisa ver e olhar para o outro. Dentro do meu curso, eu costumo falar ali, quando a gente mostra a mandala e tudo, assim, se você tem um processo que você quer realizar e pensa em qual dessas casas aqui, qual energia você precisa utilizar. Ah, é a energia da casa aqui do tipo 8. Então, olha ali e fala assim, eu consigo fazer, isso está dentro de mim.
olhe uma pessoa, talvez, que você conheça, que tem aquela característica, e pensa assim, não é copiá-la, mas é se inspirar e resgatar em você aquela energia. Que você também tem essa energia, todos vocês têm todas as energias. Por isso que Ah, fala, a gente é o ganho, né? A gente constrói os nossos problemas, mas a gente também, a gente pode construir a solução para eles. E quando a gente constrói, foi a gente que criou. E quando a gente quer melhorar, também é na sua mão, é no seu cognitivo, é no seu comportamento. E o Enneagrama traz muito, de uma forma muito linda, porque a gente para de terceirizar. É um instrumento de compaixão, compaixão por você, porque quando você se acolhe, quando você entende as suas dores, e, gente, não tem como você se curar se você não for lá na ferida. É como é, uma sujeira que está lá debaixo do tapete. Se eu vejo, eu sei que tem uma sujeira debaixo do tapete, mas se eu não levantar o tapete e olhar o que está ali e varrer, eu nunca vou conseguir limpar. Então, assim, não adianta fugir, porque a gente, como você comentou no início, a gente tem o inconsciente, ele comanda a gente em 95% e 5% é consciente. Então, muitas coisas estão aí te movimentando ou te travando, e você nem tem consciência. Ou às vezes você até lembra de um fato, mas você não levou ele a fundo, você não acolheu, você não ressignificou realmente, você só fala. Ah, aconteceu isso na minha vida, mas só fala, só deixa o ar levar. Você não vai lá e busca entender, compreender, acolher aquilo, quem fez com você realmente a fundo, por qual motivo aquilo aconteceu, porque nossos pais também são seres humanos e eles são falhos e têm as suas, né, os seus acertos também. Assim como a gente hoje, quanto pai e mãe, a gente acerta, a gente erra, todos somos seres humanos. Então, essa compaixão que o Enneagrama traz é entender o que o outro fez, por qual motivo ele fez, e entender que ele também tem uma dor e que a gente precisa acolher, porque não adianta eu ficar alimentando aquela dor do passado e colocar só debaixo do tapete e abandonar a pessoa, que aí entra até a constelação, né? Quando a gente tira alguém do sistema, todo o sistema é como se fosse um quebra-cabeça. Eu falo que a nossa vida é um quebra-cabeça. Todos nós somos peças fundamentais nesse quebra-cabeça. Não só numa terapia em grupo, como você colocou num curso, mas na vida aqui como um todo. Quando eu faço ou desejo um mal para alguém, eu estou desejando mal para o meu Criador. E se eu sou o Criador, se todos nós somos parte desse Criador, quando eu faço mal para alguém, eu não entendo aquela pessoa, eu estou fazendo mal para o meu Criador. E aí eu vou pedir a ele para me ajudar, eu vou pedir a ele para desejando mal ao outro. Olha que incoerência. Eu tenho uma origem original, única, mas aqueles que vieram daquela origem eu vou desejar o mal. Então, assim, é um processo, e quando a gente olha para a gente nesse processo de autoconhecimento, a gente começa a enxergar as nossas dores. E é o que eu falei, a gente para de terceirizar. Por quê? Porque eu começo a perceber que muitas das coisas que acontecem são criações da minha mente, do meu trauma, da minha experiência de infância, da minha vivência, do meu inconsciente que está ali me trazendo movimentações, mas que eu não sei que estão no meu inconsciente. E o Enneagrama vai trazer isso lá na nossa infância. Eu vou trazer um caso aqui de uma pessoa que comentou comigo, que foi numa loja, encontrou uma pessoa, um vendedor, ele estava lá atendendo, e chegou um outro rapaz para atender. E ela sentiu um incômodo com o outro rapaz, e o outro já tinha atendido, ela foi embora, falou, mas não gostou da sensação que ela teve. Ela falou assim, mas eu nem conheço ele. Quando ela saiu dali, aquilo ficou na mente, ela lembrou que ela conheceu aquela pessoa há 15 anos atrás, trabalharam no mesmo local, e essa pessoa não era muito simpática. Não era uma pessoa mais assim, que passava para ela uma certa arrogância, mas ela não lembrou dele, porque em 15 anos a pessoa mudou muito, ela não lembrava mais quem era, mas aquilo incomodou, ela falou assim, isso numa das terapias, ela falou assim, eu não consegui entender por que que ela se sentiu mal, por que que eu tive aquela reação com a pessoa, sendo que ela não tinha me feito nada, eu nunca tinha visto, mas depois ela foi ver, era lá de 15 anos atrás, ou seja, no inconsciente tinha um registro, uhum. ela não lembrava quem ela teve que buscar ali, ficou com aquilo,
se incomodando, por que ela não... O cara foi tão simpático e eu não consegui ser, por que aquilo aconteceu? Então, eu estou trazendo esse exemplo porque no dia a dia aí a gente precisa se observar. Como a gente fala, caminhar aqui do Enneagrama, nós como seres espirituais encarnados, como você disse, né, em outras palavras aí, somos seres espirituais encarnados e nós estamos aqui para viver. E o Criador não fez a gente para ser infeliz. Ele fez a gente para lutar, para a gente se trabalhar, para a gente se transformar, né? Não é entregar tudo pronto. Até porque acho que se a vida a gente tivesse tudo muito fácil, a gente nem acha graça, a gente acha problema, né? Quando tá tudo bom, a gente até fala assim, não é possível, tem alguma coisa errada que tá tudo muito bem aqui. Ô, Marta, então, esse é o... posso só fazer uma colocação? Pode, Uma vez eu estava conversando com uma médica e ela estava falando de uma medicina vibracional, que ela falou que era medicina quântica, aquele negócio de quântico e tudo, baseado naquelas teses do Amit Goswami e de outros, tem um outro aí que eu esqueci o nome agora. Então, mas acontece que o negócio, como eu sou físico, eu percebi que a fala dela estava assim, mal situada, embora eu estivesse concordando com o conteúdo. E, inclusive, eu faço uso das medicações da medicina dela. E a medicina dela chama Fisioquant, né? A medicação se chama Fisioquant. Então, existe uma briga na ciência que diz o seguinte: eu não tenho como provar, né, com duplo cego, se aquilo ali funciona realmente, ou seja, se eu tenho um grupo em que eu não sei que não está sendo dado aquele medicamento, e tem um outro grupo que eu estou dando aquele medicamento, eu comparo a evolução dos dois, não existe uma ciência ainda, uma experiência nesse sentido para provar que aqueles que passaram por aquele processo com e sem o medicamento chegaram a lugares diferentes, que é o que se faz quando a gente quer fazer uma experiência. O duplo cego é exatamente que você tem dois, não sabe qual deles que está recebendo a medicação. Bom, e nenhum deles sabe também. Bom, então o que rola? Eu falei com ela assim, olha, eu tenho para mim que nós não somos esse ser encarnado, que a nossa espiritualidade, estando dentro do corpo, ela não consiga influenciar o nosso corpo. Eu acho que esses feedbacks mentais que nós temos, esse exemplo que você deu aí, você vê que isso aí ficou registrado no inconsciente dela. Aquilo era um mal-estar que ela não resolveu, né? Ela não conseguiu transpor aquilo. Ele, aquele ser que chegou perto dela, não tinha mais a tal antipatia e sequer a reconheceu, mas ele trouxe as emoções porque ele resgatou dela essas emoções. Essas emoções ficaram na parte que eu chamo de física, espiritual e mental dela, ficou lá no inconsciente. Aquilo foi resgatado. Quantas vezes essas mágoas, elas não nos adoecem? E é um momento em que a medicina vibracional, por exemplo, ela age exatamente para poder retirar aquilo ali, para que você não tenha o feedback. Eu entendo dessa forma, nem acho que quem está nos ouvindo aqui tenha que crer no que eu estou falando. Até porque tem pessoas que são espiritualistas porque consideram que nós somos um espírito que vamos partir para o infinito, para Deus, né? Quase todas as religiões são espiritualistas. Não tem religião que não imagine que a gente está aqui circunstancialmente. Agora, a religião, os espíritas e os espiritualistas nos imaginam pré-existentes, existente e pós-existente, e que a gente está cumprindo uma missão aqui. Eu acho que todo mundo, você falou muito de Criador, eu acho que todo mundo pode imaginar que nós temos uma missão. Estar aqui no mundo não é comer, beber, dormir, formar, casar, fazer sexo, ter filho. Claro que isso aí seria muito retilíneo, muito linear, né? Eu acho que o ateu, de repente, deve sofrer muito por achar uma coisa assim. Não, eu estou aqui, o resto que acontece é por acaso. Um dia eu vou chegar ao fim e nada tem justificação. Eu acho que não. Será que o Enneagrama ele também trabalha com a ideia de que, embora a gente tenha personalidade, mas existem coisas do nosso inconsciente que venham do inconsciente coletivo, que venham do nosso inconsciente pessoal e que venham do nosso inconsciente ligado à nossa espiritualidade anterior? Será que isso tudo é visto dentro como uma ciência milenar, é visto no Enneagrama? Você acha isso? Você estudou dessa forma? O que eu vejo, o que eu percebo é que a gente tem esse nosso livre-arbítrio, né? Então, a gente, quando vem e encarna, eu entendo que nós temos aí a nossa escolha de como nós estamos aqui, estaremos aqui para evoluir. Eu penso que nós estamos aqui para evoluir,
né? Por isso que o Eneagrama traz essas transformações, os caminhos de transformações. A compaixão é essa contribuição que a gente pode fazer com o outro, né? Porque a compaixão é diferente da empatia. A compaixão é quando eu olho a dor do outro e eu trabalho para que aquela dor se amenize. Eu realmente ajo para que ela, né, amenize, de alguma forma eu contribuo. A empatia, eu sinto a dor do outro, mas eu senti a dor e entendo a sua dor, mas eu não agi para te ajudar. Então, a compaixão é isso. Quando eu falo de você entender, compreender o outro, e nesse momento dessa pessoa, foi isso que ela fez. Ela falou assim, ele não me fez nada, então aquilo ali, ela não colocou uma culpa nele, ela puxou para ela. Poderia ter passado, se ela não tivesse num processo de autoconhecimento, esse fato ia passar só como, ou talvez ela fosse reforçar sempre esse agir. Ah, eu não simpatizei com a pessoa, eu vou sempre maltratar também, nem vou falar bom dia, nem boa tarde. E aí a gente cria, né, essa consciência de atos repetitivos, porque você não chamou realmente para sua consciência o que gerou aquele desconforto. Faz sentido para você conseguir colocar? Porque se eu tenho isso serve para todos os dias da nossa vida. Então, o que a gente fala, essa jornada nossa, esse processo de transformação, ele vai durar, no mínimo, como diz o Padre Domingos, com quem eu fiz a formação, a vida inteira. Ele fala, né, é uma frase que ele coloca e realmente é um processo para a vida. Vai demorar a vida inteira. Então, todos os dias, não é ficar bitolado, mas é todos os dias você se observar. É todos os dias ver se não é a sua criança ferida que está agindo ao invés de um adulto maduro, porque o Eneagrama é isso, é para você amadurecer, sair ali daquela criança que sentiu lá uma dor, teve um processo de gerar personalidade, carrega essa personalidade e ela já não consegue mais lidar com aquela, né, harmonia de criança, com aquela felicidade, com aquela confiança, porque ela gerou essa personalidade para ela lidar no mundo. E, gente, nós não vivemos sem a personalidade. Como eu disse, nesse mundo aqui nosso, né, encarnados, a gente precisa da personalidade. Ela é parte integrante da gente. Nós não conseguimos viver, eu vou mostrar para vocês aqui sobre a essência, a gente não vai conseguir viver nesse mundo só essência. Mas a gente também não pode viver nesse mundo sendo só personalidade. Um outro caso que uma pessoa comentou também, que eu gosto de trazer exemplos porque às vezes ajuda a pessoa a despertar nela alguma situação. Ela foi num determinado local e quando ela se assentou, a pessoa apontou para ela sentar em outro lugar. Só apontou, gentilmente, e ela não percebeu. Continuou sentada onde ela estava. Aí uma outra pessoa apontou. Aí que ela entendeu, falou, então aqui não é para eu sentar, é para sentar lá. Ela falou que ali veio uma sensação para ela de que ela foi exposta, de que ela fez algo errado, de que eu não sou amada. Enfim, vieram várias sensações que ela falou assim, ali ela falou assim, que foi difícil ela continuar naquele ambiente, porque a mente dela estava assim, poxa, eu só sentei num lugar e começou a criar. Eu, né, dentro do momento ali terapêutico, falei, mas foram agressivos? O que fizeram? Não, só apontou. Falei, então, de onde está vindo essa dor? E aí todo o processo foi acontecendo e percebeu que aquela dor ali, ela entendeu que é lá da personalidade mesmo. Foi uma dor da infância, algo que aconteceu, que ela carrega hoje, e no dia a dia aquela criança, né, aqueles movimentos infantilizados estão dominando. E aí o processo é lindo desse autoconhecimento, por isso que é uma autodescoberta e que só você pode fazer, gente. Quem está me ouvindo aqui, existem testes aí de personalidade, né, na internet, mas por que eu não sugiro o teste? Por que ele não vai te auxiliar? Porque você vai responder aquilo desse momento aqui. Então, você está respondendo, você vai responder comportamentos. E o Eneagrama não é comportamento. Comportamento é só um reflexo da real causa, a motivação para você ter esses comportamentos. A real causa está lá na sua ferida, está lá na sua infância, está lá na sua experiência de infância. É aquilo que eu falei, debaixo do tapete. Se você não descobrir o que é isso, você fica aqui lidando na sua personalidade, ela te dominando, e a vida passando,
e você querendo ser de uma outra forma, mas não consegue, porque, eu sou assim mesmo, né? Eu não consigo, eu já sei que muitas pessoas falam, eu já sei quem eu sou. Aí eu pergunto assim, você sabe quem você está sendo, mas quem você é, será que você sabe? A pessoa colocou assim, né? Tipo, aí não conseguiu me responder, porque é isso. A gente Ô, não Márcia, está sendo quem a gente verdadeiramente é, né? Pode eu falar. acho interessante que eu faço não é tratamento, mas eu assim, eu visito a psicóloga toda semana, às vezes eu falho e tudo, mas eu visito. E, e é claro que existem problemas que são específicos que a gente vai tentar resolver ali. Mas eu comparo a vida da gente a uma casa. Você não faz uma. A gente faz uma arrumação boa na casa, por uma faxina por semana, e nos outros dias você vai limpando mais ou menos, né, o que você sujou, né? Mas às vezes você precisa de ver se tem um vazamento, às vezes você precisa de pintar a casa, às vezes você precisa de trocar fiação, às vezes você precisa de trocar encanamento, porque aquilo que você não está vendo está acontecendo cotidianamente. Então a gente é agredido física e espiritual na nossa personalidade, ou se deixa agredir, ou se faz agredir, ou busca uma agressão cotidianamente. A gente se desconhece cotidianamente. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre ligado a essas coisas. Por exemplo, você faz o enneagrama, ou no grupo, ou individual, dependendo de você, como você se sente, como você quer. Mas você vai continuar fazendo, vai continuar conversando. Por quê? Porque você vai continuar se conhecendo. Algumas pessoas pensam assim, que chega na minha idade, assim, eu estou com 66, vou fazer 66 anos. Agora eu estou aposentado e tal. Aí eu não preciso pensar em mais nada, né? Aí se eu resolver viver mais 40 anos, ou seja, se eu resolver morrer com 105 anos, daqui para lá não preciso fazer mais nada. Eu posso ser um idiota, posso ser um imbecil, posso comer qualquer porcaria, posso falar qualquer bobagem, posso não conviver com ninguém. Não é assim que funciona. Né? A gente está na vida para viver a infância e seus traumas, se for o caso. A gente está na vida para viver a maturidade, ser produtivo, realizar alguma coisa, não apenas no sentido financeiro ou no sentido dos relacionamentos, porque a gente não sabe o quanto que a gente é importante numericamente, né? Tem gente que não gosta de participar. A participação dele é exatamente estar ali e não fazer nada, não é isso? Está participando, é igual o caso da política. Eu não gosto de política. Você não gosta de política, mas quem gosta está governando você. E essa é uma política sua, não é verdade? Então, quer dizer, eu acho que você tem que pensar nisso. No futuro, você é avô, depois você vai ser bisavô. Por que você não pode estar participando? Por que você não pode estar movimentando? Por que você não pode estar opinando? Por que você não pode estar ocupando lugar? Então, eu acho muito importante você estar sempre fazendo psicologia, sempre estudando com o psicólogo, fazendo enneagrama, faz o enneagrama, não para por aí. O meu enneagrama, por exemplo, meu grupo, você já reuniu várias vezes depois. Nós paramos porque cada um foi para um lugar, senão nós estávamos nos reunindo até hoje, entendeu? De repente eu tenho que achar um outro grupo, fazer outra vez. É bacana fazer. Eu quis dar essa contribuição aí porque eu passo por esses processos, eu vejo pessoas falando isso. Como professor, a gente avalia muito isso. Mas, Marta, eu quero que você prossiga aí. Se você quiser começar a falar, se mostrar mais como é que é a cabala, o significado da numeração direitinho, para Aham, poder exemplificar mais para os nossos internautas aí. Fica à vontade, do jeito que tá. você quiser. Só complementando aí que você colocou, realmente nunca é tarde para a gente, enquanto a vida, se a gente está Claro. aqui para viver, para se transformar e para contribuir, então, se está tendo vida, vai fazer. Se você quer mudar de carreira, quer uma transição, mas eu já estou com 50 anos, é igual eu estou com 50 hoje. Então, assim, hoje eu estou mudando para a área terapêutica, para o desenvolvimento humano. Então, eu já trabalhei como advogada, não, agora não vou mais não, porque já estou velha, né? Já agora não, agora eu vou ficar em casa. Não, e eu me encontrei realmente nessa área de desenvolvimento humano. Por isso que o Enneagrama auxilia tanto da nossa missão de vida. É entender quais são as suas habilidades, qual é o seu dom. Você entender por qual motivo você está aqui. E Isso é entender e importante. compreender como você pode contribuir para um mundo melhor. Eu vou aprender com o tipo meu vizinho, né, no Enneagrama ali, com os meus vizinhos, vou aprender com as minhas flechas, eu vou aprender com todo mundo. E as pessoas vão aprender comigo também. Eu também vou ensiná-las, ajudá-las a serem mais sensíveis, a entender, a buscar mais os seus sentimentos,
porque alguns tipos são racionais, não acessam o sentimento. Então, quando começa a conviver e ele tem consciência disso e entende, que eu vou trazer aqui, nós temos todas as três dimensões, né? Nós somos pensamento, emoção e ação. Mas cada um de nós aqui tem uma dessas três que é mais forte, que domina. Mas nós temos todas. E você pode trabalhar todas elas, lidar com todas elas. E é isso que porque a gente nasce com eles harmônicos, equilibrados. E a gente distorce na nossa vida, na personalidade. E a gente pode caminhar para esse novo equilíbrio da nossa vida. Eu vou buscar aqui um slide só para mostrar aqui, então, compartilhar com vocês, da experiência de infância aqui. Peraí. Na verdade, eu vou mostrar o mapa psicoespiritual primeiro. Deixa eu só abrir a tela aqui. De tudo que a gente falou. Tá aí, tá compartilhado, não tá? Tá dando para ver. Só. Então, nós temos aqui a essência e a personalidade. E nós temos dimensão mental, que é o que eu falei, a nossa mente, o emocional e a dimensão instintiva da ação. E aqui nós temos, ó, dimensão mental. Como essa dimensão mental na essência, né, com esse sagrado, com esse ser superior, é a forma de Deus ver o mundo. Na essência nós temos ali, a gente tinha antes desse mundo que a gente chama dual, antes da personalidade se formar, né, a gente tinha essa ideia sagrada, que é a forma de Deus ver o mundo, é a mente que nós temos de Deus, e ela está aí, dentro de você. A dimensão emocional são as virtudes, é a qualidade do coração, aquele coração sereno, coração calmo, de amor ao outro, amor a si mesmo e amor ao próximo. É a virtude que a gente chama dentro do Eneagrama. E a gente nasce com os instintos harmonizados. Nós temos 3 instintos que foi inserido aí no Eneagrama, que é o instinto autopreservação, o instinto 1 a 1, ou sexual, e o social. Dentro desses instintos, eles eram equilibrados antes da formação da personalidade, mas também alguma interpretação na infância distorceu esses instintos. Então, aqui na personalidade, instintos distorcidos na infância. E aí a gente precisa trabalhar o equilíbrio desses instintos. Então, aquelas pessoas que estão mais em grupo, elas em determinados momentos podem estar esquecendo de um autocuidado. E elas precisam ter essa consciência para esse autocuidado. Ou, às vezes, a pessoa é autopreservação, mas esquece do relacionamento 1 a 1, porque esse é o reprimido. Então, dentro do curso, a gente traz isso mais detalhado para que você entenda qual é o seu tipo dominante, que a gente fala, e qual é o reprimido, para que você trabalhe o equilíbrio deles todos, porque estão todos aí, né? Essa divindade, esse sagrado, essa origem nossa, nos fez aqui completos. Todos nós recebemos ali aquele pote completo com a ideia sagrada, com a virtude, com os instintos harmonizados. Mas para sobreviver nesse mundo, a personalidade surgiu, interpretou alguma experiência de infância e desencadeou uma distorção aqui do instinto. A distorção também aqui no estado emocional são os pecados ou paixões, que são 9 pecados. Tem os pecados aí mesmo da religião, mas aqui pecado é errar o alvo. E são 9 porque a igreja, né, retirou 2 pecados, o medo e a vaidade, porque não condizia com os dizeres na época da igreja ali, e ficaram 7, mas na verdade são 9. Então, no Eneagrama, a gente trabalha as 9 paixões, os 9 pecados, que todos nós temos, mas um deles é o que está na sua personalidade e que está ali te dominando mais. E a fixação ou armadilha, que é a distorção aqui da dimensão mental, que é uma distorção da realidade, é uma ideia fixa. A pessoa tem uma fixação de algo que vai acontecer e ela trabalha... É ideia fixa mesmo. É você ter uma fixação com algo que te distancia da sua essência. No Eneagrama a gente tem ali níveis de consciência. São vários níveis. Então, quando você está... A maioria das pessoas está no nível mediano ali, no nível 6. Mas quando você está nessa espiral muito para baixo, esse nível de consciência está baixo, ou seja, de você se perceber, de você se acolher,
a personalidade está cada vez mais forte, ela vai se validando, se reforçando, e quando você vê, você já está ali entrando num sistema que você olha e fala, nossa, eu não consigo mais sair daqui. Eu já estou me sentindo mal, e aí é muitas vezes a hora que a pessoa vai buscar uma terapia, ou entra em depressão, enfim, aí vem ansiedades, alguns tipos têm tendência maior à ansiedade também, todos nós podemos ter ansiedade, é Entendi. característica de todos os tipos poderem ter, basta ser humano para ter depressão, para ter ansiedade, mas tem alguns tipos que eles são muito precavidos, eles anteveem muito um processo de que algo errado pode acontecer, como que vai ser, então eles tendem a ter um pouco aí mais de ansiedade. Você tem alguma colocação que você queira fazer É, sobre esse ponto? não, eu queria só o seguinte, eu não sou um especialista em Jung, mas eu leio um pouquinho, né? E o Jung fala que nós temos, como a nossa forma de ser, a gente tem funções racionais e irracionais. Das racionais, ele fala do pensamento, que é a razão propriamente dita, né? A nossa capacidade assim mais analítica, e a emoção. E nas irracionais, ele fala da percepção, que seria o instinto, e a intuição, né? Então, seria esses dois grupos aí de coisas. E eu estou vendo aqui que o mapa psicoespiritual aí, ele está um pouco semelhante a isso, apesar de que são três partes, por exemplo. Você fala de dimensão mental, ideia sagrada, forma de Deus ver o mundo, a mente de Deus. Quer dizer, na mente de Deus aí está a nossa racionalidade e muito da nossa intuição também. A dimensão emocional, as virtudes do coração de Deus, quer dizer, a maneira como você sente as coisas. E a dimensão instintiva, que é a nossa base, né? Que é o instinto humano, o instinto é uma coisa mais ligada à Terra. Eu acho que tem bastante a ver aí com. E o Jung É o estudou instinto de isso também. sobrevivência, né? O instinto de sobrevivência, né? De você correr atrás da comida, se defender, ou então quando você vê uma explosão, ou você vê um facho, já te liga aos medos ancestrais, né? É muito legal, tô achando muito bacana, porque o Jung bebeu Exatamente. dessa água, né? Bebeu dessa água. Mas É, segue aí, é só isso que eu queria colocar. porque o instinto, hoje os estudos estão vindo, por isso que eu falei que o Eneagrama, ele foi descoberto, e ainda vem num processo ainda de, a cada dia, se descobrir mais, né, alguns Aham, elementos do Eneagrama. E algumas vertentes dizem, e eu concordo, que o instinto influencia muito mais a nossa vida do que a própria personalidade. Ele é igual, é, como você disse, é ancestral, é um aham. instinto de sobrevivência. Quando, igual você falou, estoura uma bomba, eu não paro para pensar, peraí, a bomba estourou, agora deixa eu ver, eu vou Só. correr para cá, ou eu vou correr para... Não é. Estourou, você tomou o susto e sai tropeçando, derrubando todo mundo. Esse é É o verdade. instinto de sobrevivência. Então, a gente Aham, precisa do social para a gente estar ali. Eu costumo falar sempre da pandemia, e muitas pessoas criticaram, muitas pessoas fazendo muitas compras, né? Lotando os aham, carrinhos. Nossa, pessoa egoísta. Se eu não conhecesse o Enneagrama, talvez estivesse falando a mesma coisa. Eu sou humana, né? Então, aham. mas com esse desenvolvimento humano, o que eu percebi? Ela talvez tenha um instinto autopreservação dela dominante. É. Então, ela tem necessidade de evitar que o trauma dela, a experiência dela do passado venha. Então, é uma forma dela se proteger. E aí a pessoa compra. Outros nem ligaram, né? Falaram, nossa, É, fulano lá enchendo o carrinho, que é isso? Por quê? Porque esse não é o instinto dominante dela e tá tudo bem. Tá tudo bem. A questão é só a gente compreender que cada um tem a sua forma de funcionar, porque cada um tem a é. sua dor, né? Então, O, assim, por isso o, que o Enneagrama a gente é um instrumento de compaixão, de não rotular, né? Porque vem os números, aí começa a numerar as pessoas, fulano é um, fulano é dois. Não, meu curso não eu dá deixo para isso muito saber. claro. Ninguém é número, né? Não é número. Nós somos pessoas que temos uma personalidade, mas não é número. Então, é um instrumento de não julgar o outro e de não se rotular, também não rotular o outro, e também não é um instrumento para você justificar. Ah, eu fiz isso porque eu sou o tipo tal mesmo. Essa pessoa mesmo que eu atendi, ela poderia ter falado, tá, eu fiz isso porque eu sou. Não. Ela veio num processo, sabe que aquela característica veio decorrência do tipo dela, sim, mas não justificou. Eu quero saber por que eu fiz isso. Eu não preciso mais disso. Eu já É, compreendi
aquela minha experiência de infância, o que que foi, mas só que a personalidade está aí há quantos anos com ela? Então, vão vir, né? A gente não tem uma pílula mágica dentro do curso, em nenhuma terapia, nenhum processo de autoconhecimento, em que você vai buscar um conhecimento lá, uma autodescoberta, e vai sair aqui fora e conseguir, agora eu não tenho problema. Não, vão vir. E agora, o que que é que a terapia, que esse autoconhecimento vai te possibilitar? É você sair desse piloto automático. É você olhar e falar, não, não foi o outro que foi rude comigo quando mandou trocar de lugar. Foi interno, eu é que entendi aquilo, eu é que percebi me doí, porque eu senti no coração, senti ali que eu não era amada, que eu tinha feito coisa errada, que não vão me amar mais, e que não precisava dele ter mandado eu trocar de lugar, qual era o problema. Mas quando vai no processo de autoconhecimento, fala, eu não precisava nada disso. Olha que criancice, que mente infantilizada que estava sendo usada ali. É verdade. Né? Ô, Marta, desculpa te Pode cortar falar. aí. Quando você falou do instinto, nós falamos aqui de instinto de sobrevivência, na época da pandemia, que você falou que as pessoas enchiam o carrinho, uma das coisas mais interessantes, o que mais acabou rapidamente, que as pessoas mais compravam, fica na forma de piada aqui no programa, infelizmente. Foi papel higiênico. E eu não consegui entender por que as pessoas fizeram essa associação. O que tem uma coisa a ver com a outra, tá entendendo? Por que o que mais se tentou comprar, mais até do que máscara, as pessoas compraram papel higiênico. É engraçado isso, Foi. mas fica para a gente Assim, avaliar. eu lembro que eu também vi isso e dei uma pesquisada, mas agora eu não lembro o que eu li que explicava o motivo pelo qual as pessoas realmente foram comprar papel higiênico. Agora todo mundo vai pesquisar aí para poder saber. Eu Vamos lembro que deixar eu essa pesquisei pesquisa na para o época, grupo. mas eu esqueci. Eu também Mas esqueci, realmente mas foi isso. vamos ver o que o Comprou-se pessoal vai achar aí. O que você achar aí, internauta, deixa no comentário. Deixa aí no comentário para a gente. Compartilha. Compartilha. Segue aí, Marta, fica à vontade. Eu vou falar agora, então, dos pilares da personalidade. Vou colocar um outro slide aqui. Tá. Então, agora eu vou compartilhar com vocês uma tela sobre os pilares da personalidade, para vocês terem aí, visualizarem melhor. Deixa eu localizar aqui. Por que não foi? Eu estou vendo aqui. Eu estou vendo. Então tá. Está visível para mim. Então tá Experiência de ótimo. infância, né? Está escrito. Agora foi isso. Então, a experiência de infância, aqui está um primeiro slide com as crianças aí alegres, brincando, todo mundo feliz, né, antes da formação ali da personalidade. Aqui já tem uma experiência de infância dolorosa. Ali fala até que palavras podem machucar, né, tem que tomar cuidado com o que fala, porque muitas vezes a pessoa fala assim, falar não dói, mimimi do outro que escutou. Não, palavras ferem. E a criança pode ter se sentido, sim, ferida com alguma fala. Então, aqui, tá vendo, uma criancinha ali toda despedaçada, toda... porque sentiu uma dor muito grande. São as experiências de infância aí. E aí, aqui a experiência de infância, olha. Eu não vou ler o slide todo, eu vou falar mais aqui o que é a experiência de infância. Na verdade, a experiência de infância que gera a personalidade não é um fato real. Pode não, igual esse pai que eu contei lá no início. O pai não abandonou a criança, ele só estava com pressa para fazer alguma coisa naquele momento. Então, ela interpretou que ele já não amava ou que ela não significava nada para ele. Mas não é um fato real, mas foi como a criança interpretou determinado fato. Isso é que importa no Enneagrama. Não é o fato em si, mas qual o significado que aquilo trouxe para a criança. Então, aflorou nela algum sentimento, ou na verdade, ali o que aflora é uma perda de algo. Eu perdi algo. Esse é a experiência de infância que vai gerar personalidade. É uma dor de perda de algo. E com a personalidade é o medo de eu ter aquilo de novo. Então, a minha personalidade vai trabalhar, porque eu não posso mais ter aquela dor, tá? Mas vamos manter aqui na experiência de infância, que a personalidade está na essência. Ou seja, ela advém ali da essência mesmo. É a experiência dentro da essência do que aconteceu enquanto aquele ser ali estava brincando, sorrindo, pulando para todo lado,
A personalidade surgiu porque sentiu que algo lhe foi tirado. Ela sentiu, tá? E aqui está até escrito, né? Ó, nem lembrava. Somos essência e temos uma personalidade. Aham. Aí vem o outro pilar, que são os mecanismos de defesa. Então, são atitudes, comportamentos que vão te levar a fugir daquela dor. Eu não quero mais aquela experiência. Eu não quero experienciar mais aquela dor. Então, vem o mecanismo de defesa, vem formas de se comportar no mundo para não sentir aquela dor. Só que aquela dor está ali. Ela está inconsciente, continua ali, te corroendo e você não sabe. Ah, Mas você vai lidando no mundo aqui como se ela não existisse. Armadilha ou fixação, que é a distorção lá da ideia sagrada. Então, aquela forma de Deus ver o mundo, aquela forma que nós tínhamos enquanto criança, antes da formação da personalidade de ver o mundo, ela se torna uma fixação, uma distorção daquela realidade. E a gente, quando a gente vai falar de todos os tipos, isso tudo a gente vai dando nomes para cada tipo, qual tipo tem cada armadilha, qual tipo tem mecanismo de defesa. Dentro do meu curso, a gente vai trazendo isso de uma forma mais detalhada. Que aqui seria muito longo, né? 9 características. Quando a gente junta os instintos, viram 27 subtipos. nossa. Então, assim, é bem, Bastante coisa, né? bem denso. E aqui a paixão, né? Aquele coração, vem a distorção daquela emoção central do coração, que era ali sereno, tranquilo, sem nenhuma maldade, ele passa a ter a sua distorção daquela virtude, errar o alvo, uma distorção emocional. Vem a paixão, aí vem patos, doença, porque vira uma ideia, fica aquilo muito forte, né? Na pessoa, em mim, em você. Quando eu falo pessoa, parece que eu estou me colocando como não ser integrante, né? Então eu busco sempre me inserir, porque eu estou inserida nesse contexto todo. Então, aqui Com a certeza. paixão e o pecado são aqueles 9. Algumas pessoas vão ter a gula, que a gula nelas é o quê? É um excesso de fazer tudo, faz várias coisas ao mesmo tempo, quer fazer tudo. Começa um curso de inglês, um de história, um de francês, mas não termina. Quando ela vê, ela não consegue terminar. Ou é uma pessoa que usa muito da força para poder se colocar no mundo, aí as pessoas às vezes acham que ela é muito agressiva, que ela não consegue controlar suas palavras, ela fala e ela mesma esquece, ela mesmo não guarda a raiva, porque para ela basta ela colocar para fora que ela está tudo bem. Ou tem aquela outra também que tem a preguiça, que não é preguiça de trabalhar, é uma preguiça de olhar para ele. Ele não olha, ele tem, né, não pelos traumas que a gente vê dentro do curso, ele não consegue muito olhar para ele foge das emoções. Então, são pessoas que concordam com tudo tá bom. Ou pode ser aquela pessoa que tem um ressentimento muito grande, ela guarda muita raiva, enquanto um tipo fala o que quer e no segundo seguinte ele já esqueceu o que ele falou e a pessoa que ouviu está lá, doída. Um outro tipo, que é esse, ele guarda um ressentimento, você pode ter feito com ele aqui hoje, ele vai guardar aquilo 30 anos na memória. Tem um outro tipo que ele gosta de ajudar, ele quer ajudar as pessoas, faz muito pelo outro, mas aí ele tem o orgulho que ele não olha para ele, não aceita que as pessoas ajudem ele, porque ele acha que ele pode se providenciar, ele não precisa que ninguém providencie para ele, porque ele já sabe tudo que o outro quer, e as pessoas às vezes não o compreendem também, que é aquela pessoa que vai levar um café para o chefe, falar, puxa saco, não, ela está ajudando porque é dela, é a personalidade dela, e ela não está querendo ali o chefe, é um processo interno, isso é muito importante também, aproveitar esse momento, a gente não faz com o outro, na verdade a gente faz pela gente, com a gente. Então, quando ele vai lá ajudar, na verdade, né, nessa característica, né, trazendo nesse ponto central, não é para o outro, é para ela. Ela quer um retorno, sim, mas aí, né, a gente precisa explorar isso melhor. Tem um outro tipo que vai ter a vaidade, porque ele precisa fazer várias coisas, porque ele quer metas, ele quer conquistar, ele só se sente valorizado se ele conseguir ter muitas conquistas. Então, ele vai fazer muita coisa, é sempre aquela pessoa que é conhecida mesmo ali, nossa, fulano é vaidoso, mas pode ser que não seja, ele seja
é esse tipo, mas pode ser uma pessoa que está tendo uma vaidade, porque todos nós temos. Por isso que a gente não pode ir no comportamento. É preciso ir no curso, seja onde você puder fazer, nem é o teste, porque o teste vai, como eu volto a falar, e no seu comportamento. Nós temos um outro tipo também, que é o sensível, que é às vezes muito mal compreendido dentro do Eneagrama, que ele tem a sua ferida ali, a sua paixão como sendo a inveja, e todos nós temos a inveja, e a inveja dele é essa comparação, então ele se compara muito o tempo todo, e isso traz para ele uma melancolia. Nós temos um outro tipo que é o observador, que ele está sempre atento a todos os conhecimentos, porque ele não quer ser invadido emocionalmente, por conta da dor dele de infância também. Então, assim, dentro do curso a gente consegue trazer isso de uma forma bem mais detalhada, e assim, dentro do curso as pessoas podem vivenciar, e aí vão sentir, porque é isso, o Eneagrama, ele não é racional, ele não é mental, ele é para todas as pessoas e ele é sentido. E é na hora que eu vou colocando lá, que eu vou explanando tudo, tem que perceber como que é lindo o processo de sentimento de cada um, de como as pessoas se emocionam e se descobrem ali. E depois o trabalho, né, é o trabalho diário. Mas a gente já está trabalhando de uma ferramenta errada, né? Trabalhando aqui com, vamos colocar lá, me ver aqui, com machado que não está amolado. Então você vai lá, amola o seu machado, você vai continuar ali trabalhando, mas agora com mais certeira, né, mais certeza do que você está fazendo, com mais objetividade, e assim, né, e você consegue se perceber realmente e parar de pôr culpa no outro. Por isso que, profissionalmente, dentro das empresas, nos Estados Unidos, em outros países, aí, o Eneagrama, no Brasil mesmo, eu esqueci de colocar a relação aqui, mas várias empresas estão levando o Eneagrama. Por quê? Porque às vezes você vê que um processo não está funcionando e vai no processo ainda, você vai lá no objeto e esquece do objeto principal, que é o humano envolvido ali. É Aquela o humano pecinha, que né? está ali. A pecinha, né, insignificante, que acaba não olhando para ela, mas ela é a principal e fundamental, que faz toda a engrenagem funcionar. Então, às vezes, um pequeno ajuste, uma pequena forma de colocar para aquele funcionário, para aquele colaborador, ou para ele se conhecer, né, oferecer um curso para a empresa e o próprio líder entender quais são as características de cada um, porque às vezes a pessoa está numa profissão, e agora falando das pessoas de forma individual, talvez você esteja numa profissão que você não está se sentindo bem e não sabe por qual motivo você não está bem. Nossa, eu trabalho, ganho bem, mas eu não estou realizada e não sabe por quê. Porque talvez ali você está tendo que fazer um esforço numa área sua que não é a sua, que é reprimida, que não é a sua habilidade da personalidade, e você não sabe como trabalhar. Você pode continuar nessa área? Você vai poder sim, porque aí você, dentro do curso, se conhecendo, vai entender, peraí, eu tenho tudo, eu sou a casa toda. Eu posso trabalhar esse ponto que eu acho que eu não tinha, mas eu tenho ele dentro de mim sim. E aí você pode escolher a sua profissão, ou você pode despertar e fazer aquilo que você sempre quis. Que você está aí colocando debaixo do tapete, achando que já está velho, que não é tempo mais, que agora não dá mais, que agora minha carreira já se consolidou e eu não vou mudar de carreira, e vai continuar infeliz. A felicidade é um processo, né? A gente não tem uma felicidade aí que se mantém constante. A nossa vida oscila. Mas se você puder encontrar e se identificar com quem você verdadeiramente é, com os seus dons, você vai poder ter uma carreira aí em que você vai conseguir transitar melhor, levar essa vida de uma forma mais tranquila, que você aceite e fala, não, essa profissão aqui realmente não tem nada a ver com a minha personalidade, mas eu gosto de estar aqui e eu quero desenvolver aquele outro potencial que eu tenho aqui dentro de mim. Esse, para mim, é o caminho do Eneagrama, porque senão eu vou rotular pessoas que estão aqui, esse fulano só serve para trabalhar nesse setor. Se a pessoa quer trabalhar só naquele setor, tudo bem, ela não quer, não está ainda no processo dela e está tudo bem. Mas se tem o seu processo em que você sente que você pode trabalhar com outras habilidades, que não são a inerente, né, que não são aquele padrão da sua personalidade, que maravilha. Essa é a sua consciência, a sua transformação que o Eneagrama traz.
Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar o seguinte, você falou que às vezes as pessoas se situam num local, estão bem, mas assim, externamente estão bem, internamente não estão bem. Outro dia eu entrei no banco e eu tenho um pouco de raiva de entrar no banco, porque você tem que tirar as coisas, colocar no lugarzinho, passar ali, aí fica detectando. Eu tenho vontade de mandar o banco para o inferno e falo assim, pô, que direito que você tem de ficar drenando as pessoas aqui, né? Sem considerar que se você pensar bem, o camarada que quer assaltar o banco, ele já sabe que tudo aquilo ali acontece, aí eu estou dificultando, ele vai arrumar uma outra forma de fazer, né? Realmente, a quantidade de assaltos em banco diminuiu dramaticamente. Então, eu entendo a segurança do capital e a segurança das pessoas, não vou nem discutir, mas aquilo me irrita. Aí eu entrei lá para dentro. Isso, a minha irritação é problema meu, né? Quando eu cheguei lá dentro, eu vi que tinha luzes artificiais, a parte externa estava tampada, né? Eu passei por um segundo biombo, caminhei, fui até o caixa, no caixa você só tinha parede, 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 parede. Aí eu perguntei para a moça, quanto tempo você fica aqui? A gente raciocina que o banco abre 6 horas por dia, mas eles ficam lá dentro 8 a 10 horas, né? Porque às vezes atrasa serviço e tal, tem a hora extra, não necessariamente todo dia. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, ainda que seja opção da pessoa trabalhar dentro daquilo, mas daquela forma, mas aquilo ali é um pouco desumano, porque a exaustão de ar é artificial, a iluminação é artificial e nada do que está acontecendo lá fora é visível para eles. Pelo menos não naquela agência que eu fui ali, outras também. Então eu fui pensando assim, seria interessante que as pessoas que trabalham ali entendessem que elas precisam o dono da empresa, o chefe, alguém que for o céu da empresa, entender que aquelas pessoas precisam de ser mais humanizadas, porque aquele é um trabalho robótico, né? Você reproduz, carimba, passa senha, recebe uma pessoa, não interage com ninguém, porque você está ali isolado, né, naquele local ali, e no final das contas você não vive, você não está vivo, né? Se você passa 8 a 10 horas por dia ali, é um tempo que você perdeu na vida. Então, de repente, alguém desse lugar poderia dizer assim, não, eu não quero nada disso, não estou me sentindo bem. Mas, por outro lado, tem gente que gosta disso, né? Gosta de ficar isolado ali no canto, fazendo nada, não quer saber o que está acontecendo lá fora. Você falando isso aí, me abriu a cabeça para o fato de que existem pessoas que são assim, né? Mas, ainda assim, eu acho que aquilo precisava de ser humanizado. Mas isso é só um comentário, segue aí. Não, realmente, assim, até alguns setores, algumas empresas fazem um lado humanizado, né? Tem hora para repouso, para É, descanso, num lugar mais tranquilo, mas isso ainda está num processo. Mas algumas pessoas estão ali e ela está bem. Você não está bem sentindo a dor dela, porque para você aquilo ali não é viável. para E às ela vezes é, né? para ela é o mundo, ali para ela talvez seja o paraíso. Para ela É, está assim, nossa, que bom que eu estou aqui. Não tem ninguém falando muito comigo, é um que vem, eu estou ótimo. O outro já gostaria de estar assim, nossa, eu queria estar ali trabalhando ali, mas ele gostaria de estar num lugar com muita gente. E aí, é, talvez para você, por isso que assim, o Eneagrama traz essa luz que é, é entender e compreender que cada um vai ter o seu papel realmente, né? Vai ter a função em cada setor. Por isso que alguns realmente. setores, por isso que eu falei no início, alguns setores, às vezes a pessoa vai se colocar lá e vai, nossa, mas eu não estou me sentindo bem. Você colocar um tipo social, talvez nesse lugar, né, da forma que você colocou, talvez para ele vai ser terrível, É. porque ele gosta de interação com muita gente, com muitas pessoas. Agora, se ele for uma autopreservação, para ele tá bom, eu não quero mesmo com muita gente, estou aqui tranquila, faço o que tem que fazer. Para mim tá ótimo. Pode até ser, né? Dependendo do horário aí a gente vai entrar em outras questões, que a gente é humano, vai entrar no cansaço de ficar ali. Mas assim, até um certo ponto, para ela supera bem. Agora, um outro Não, tipo, tem, talvez não tem um vá conseguir lado. superar, nem uma hora ali dentro. Agora, tem um lado que esse aí independe de como que ela se sente, é o lado humano, né? Porque você perde contato com luminosidade natural, você perde contato com o ar, isso aí fisicamente Aí a gente já está faz mal. entrando numa esfera É, realmente aí do mercado, aí já é uma mas coisa trabalhando a específica, né? personalidade, como ela se sente,
De repente ela se sente bem. Mas segue aí, É. não vamos nos prender Eu nesse caso. eu vou compartilhar, então. É bom falar aqui uma outra questão. Como eu disse no início, a personalidade ela foi formada por um trauma central, uma experiência que foi mais dolorosa. Então, a personalidade da gente não muda. Nós temos uma personalidade e ela é aquela personalidade para a sua vida. Ah, Marta, mas então não adianta. Adianta porque a gente vai ter os caminhos de evolução, de transformação na mandala do Eneagrama. Porque a sua ferida foi aquela central, então não tem como mais voltar lá e mudar aquela ferida. Foi ela que desencadeou o seu padrão central. Então, por isso que a gente fala, a personalidade não muda. O que vai mudar é a sua forma de se colocar no mundo. Agora Entendi. você vai compreender que você pode utilizar as suas outras habilidades que estão dentro de você, mas que você não estava enxergando, tá? É. E aqui, ó, só colocar aqui um slidezinho, ó, só para ficar uma síntese aqui, ficar aí para quem for assistir depois, tá vendo? Tem a experiência de infância, gera um mecanismo de defesa, que gera armadilha ou fixação, e o pecado. É esse ciclo aí que se forma lá para a nossa personalidade, tá bom? Para ficar registrado para vocês aí. Eu vou colocar agora um outro slide, que é o da figura do Eneagrama, para a gente falar um pouquinho sobre ele. Então, eu vou apresentar para vocês aqui agora o símbolo do Eneagrama. Deixa eu colocar aqui, a gente falar um pouquinho do símbolo, e depois eu vou para as leis matemáticas do Eneagrama. Tá. Que aí é a parte numérica, né? Aqui, esse aqui é o símbolo do Eneagrama, apareceu aí, né? Pareceu. Tá vendo? Tem umas flechas com umas setinhas, tô colocando aqui. Isso aqui, quando a gente chama de caminho de integração e desintegração, ou seja, quando, por exemplo, vamos colocar aqui um tipo 3. Quando ele está no seu estado emocional melhor, ele está mais tranquilo, ele vai caminhar aqui para o tipo 6 e buscar o melhor que tem ali do tipo 6. Isso de forma inconsciente ele já vai fazer, a gente já tende a fazer esse caminho. Mas quando a gente se conhece no Eneagrama, a gente vai passar a fazer isso de forma consciente e buscar ainda mais recursos. E quando a pessoa está mal, vamos colocar lá o tipo 3, ele não está se sentindo muito bem, ele vai se deslocar para o tipo 9. E aqui no tipo 9 ele vai tender a buscar as características ali que já não são tão positivas. A procrastinação, a indolência de achar que não consegue, que é o tipo 3 é aquele que acha, né, que ele quer fazer tudo, ele consegue tudo, mas quando ele está no seu estado emocional que não está muito bom, ele vai para o ponto de desintegração. Então, a mandala, ela vai caminhando aí, nessa seta. Cada tipo tem uma ligação com diretamente, né, com dois outros tipos. E nós temos aqui também um triângulo, né, esse triângulo eu vou falar sobre ele. O triângulo está aqui, que é esse que eu falei do 3, do 6 e do 9. E nós temos os outros aqui, que é essa hexade aqui, mas eu vou falar no outro slide que vai ficar melhor. E aqui o que eu quero falar também é sobre as asas, que no Eneagrama a gente comentou, acho que eu cheguei a falar aqui no início. As asas no Eneagrama também são caminhos de desenvolvimento. Então, o seu vizinho aqui, o tipo 8, ele tem uma asa 9 e tem a asa 7. Então, esses vizinhos ajudam nesse equilíbrio. É como se fosse um avião mesmo, né? Se faltar uma asa, ele não vai conseguir ali estar voando. Ou um pássaro, seja lá o que você quiser pensar. Mas um pássaro eu acho que é até melhor, porque aí se você bate só em uma, você depois pega um pouquinho da de cá, mas o ideal é que elas possam ser aí utilizadas de uma forma mais harmônica, porque eles vão te auxiliar a ir ao encontro de novo da sua essência. Esses caminhos aqui de transformação são caminhos que tendem a levar a gente para resgatar a nossa essência, ao encontro da essência. Mas quando a gente está num momento de estresse, a gente também vai buscar aí as dores de cada tipo. E tanto que aqui essas flechas, inicialmente é isso. O sentido da flecha é estresse, no sentido contrário, que é mais difícil mesmo da gente caminhar, é o caminho da evolução. Mas a gente pode buscar as duas coisas, tanto no caminho
do sentido da flecha, a gente pode encontrar ali também um caminho de apoio, como no outro lado, a gente pode também encontrar um caminho de estresse, onde a seta indica que é o de apoio. Isso não por que eu estou falando isso? Porque não é estático, senão a gente estaria colocando aqui o Eneagrama como uma figura estática, e ela não é. Isso aqui são tendências, mas a gente pode caminhar de outra forma, e isso realmente acontece, tá? Porque o Eneagrama, ele é um estudo que foi observando as pessoas, e até hoje ele é observando as pessoas. Por isso que a gente gosta muitas vezes de ver em lives e nos próprios cursos, escutar as pessoas, porque acaba que quem fornece todo o material para o Eneagrama é a gente. O maior especialista em cada tipo é a pessoa daquele tipo. Ela é que vai conseguir falar com com uma habilidade imensa sobre o tipo. Eu vou falar aqui, com uma forma teórica, com as bases que eu estudei, mas se você colocar cada pessoa de um tipo aqui para falar, elas vão te relatar com uma precisão imensa, porque elas vivem aquilo. Então, a habilidade da gente de falar, falar da gente do nosso tipo é muito grande, muito importante para a construção do Eneagrama. E por isso que se percebeu que esses caminhos aqui, eles são dinâmicos e eles te levam aonde você quiser ir. Finalizaria assim, você vai aonde você quer ir. Se você quer ir para a evolução, você vai encontrar evolução em todos esses caminhos. Mas se você não quer evoluir, você vai encontrar estresse em todos eles. Porque nós somos isso tudo aqui. Já está aí dentro de você. E agora eu vou trazer 9 eneatipos, né? Esses são os 9 eneatipos. Tem uma metáfora de uma casa redonda, em que essa casa é a casa com 9 quartos. E nós éramos ali na nossa infância, aquela criança que brincava em todos os quartos, para lá e para cá, no centro, circulava em todos os quartos. Esse trauma veio, essa experiência de infância, melhor falar experiência, porque trauma parece que as pessoas podem entender, né? Como eu disse, gera já uma resistência para poder ir. Então, a experiência de infância teve, e você se refugiou para um quarto. É nesse quartinho aqui que eu vou me escolher. E aí, ali naquela janela, é a forma, quando você chega na janela desse seu quarto, é a forma como você vê o mundo. Entendi. E aí, o colega do lado já vai ter a outra janela, ele vai ver de uma outra forma. A paisagem é a mesma, mas os ângulos ali mudaram um pouco, então você já começa a ver um pouco ali diferente aquela paisagem. E é isso que aconteceu no Eneagrama. Nós somos aquela casa redonda, com todas aquelas características, como eu disse, nós fomos criados e, né, eu penso que o justo é isso, né, não seria privilégio de um ter uma característica ou outra, nós temos todas, viemos com essas características, mas interpretamos uma dor de uma forma diferente. E nos refugiamos em um quarto e olhamos dessa forma, nessa janela, mas eu tenho todas essas janelas. Por isso que esse caminhar aqui, é como se esse círculo aqui fosse essa casa redonda. E eu vou poder andar nela toda, porque ela toda sou eu. Eu estou dentro dela, e ela está dentro de mim. Então, por isso que é esse movimento dinâmico dentro do Eneagrama. Tá. Você vai colocar mais uma tela. Nessa tela diz cada um dos números? Os tipos psicológicos de cada um. Mas tem os tipos para cada um dos números, né? Tem. Compartilhou, não compartilhou? Não sei se dá para ler. Dá para ler. 3 leis matemáticas da antiguidade. Isso. E aqui está a figura completa do Eneagrama com os 9 tipos. Eu nem utilizo muito mais essas nomenclaturas aqui fixas, não. Eu gosto de colocar, como está no meu Instagram, eu coloco arquétipos com outras características a mais, para não ficar uma coisa muito engessada. Mas para a gente apresentar aqui, essa forma não está errada. Mas, como eu disse, a gente começa a agregar mais questões para poder trazer um dinamismo maior para o Eneagrama. Já que você perguntou sobre os números, é aquilo que eu coloquei. Pois é. Eu queria que você falasse cada um, sabe, porque na hora que aparecer na tela do YouTube, é capaz de não dar para ler, porque a tela lá vai ficar, mesmo quando você expande, ela não vai ficar tão bem visualizável. Tá. Então, eu vou falar aqui, que foi o que eu comentei já, mais ou menos antes, o tipo 1 aqui, ele é o perfeccionista. Certo. Então, são aquelas pessoas que tendem a querer tudo muito correto, são pessoas éticas,
né, que querem fazer as coisas de uma forma muito correta mesmo, não, são inflexíveis, porque como elas têm esse desejo de que as coisas saiam perfeitas, elas tendem a ser pouco flexíveis. O tipo 2 é aquele ajudador, que eu dei o exemplo, né, até de levar o cafezinho lá para o chefe, então ele gosta de ajudar, ele está sempre disposto, ele até adivinha já o que a pessoa quer, antes a pessoa mesmo nem sabe o que ela quer, mas ele já sabe o que ela quer. O tipo 3 aqui, ó, é o realizador, é aquela pessoa que quer fazer muita coisa, ele se realiza, e são pessoas realmente que traçam metas e elas cumprem aquela meta, elas fazem o que elas se propõem a fazer, mas às vezes acabam esquecendo um pouco da família. O tipo 4 aqui é o individualista, que é o sensível, eu utilizo mais o termo sensível do Eneagrama, porque ele olha muito para ele, ele tem realmente, porque ele acha que ele está fora desse mundo, ele acha que ele não faz parte porque ele é muito diferente, tem uma crença de insignificância muito grande. Então, por isso, ele é um individualista, porque ele se centra nele, mas com uma baixa autoestima. Uhum. O tipo 5 é um observador, são pessoas que buscam muito conhecimento, porque elas têm um receio de terem uma invasão emocional, seja emocional, ou até de forma física também, elas se afastam um pouco. Então, elas gostam de muito conhecimento. Então, são pessoas que você vai conversar, elas conhecem sobre tudo, falam de tudo, de todos os assuntos ela domina, por conta da sua experiência de infância, para fugir ali de uma certa invasão do seu emocional ou do seu espaço físico mesmo. O tipo 6 é o legalista, ou chamado precavido, que ele é o que eu comentei sobre ser um pouco mais ansioso, porque ele tem o seu medo como sua paixão, então ele está sempre se antevendo de algum perigo. É uma pessoa que, se for, for viajar, nossa, mas e se chover? E se? E se? Ela está sempre preocupada no se, né? O tipo 1 vai buscar tudo que tem que fazer, eu vou viajar, então é isso que eu vou levar. O 6 vai pegar, mas e se chover? E se fulano não gostar que eu tô lá? E se o carro quebrar? Enfim, é essa pessoa. Por isso que ele tende a ser uma pessoa mais ansiosa. O tipo 7 é o entusiasta do Eneagrama, que é aquela pessoa sempre alegre, muito divertida, descontraída, está sempre buscando fazer várias coisas, e é aquela pessoa que eu citei que pode estar escolhendo fazer o inglês, o espanhol, o francês, e na hora que vai ver ela não conseguiu terminar nenhum. Mas são pessoas muito alegres, que todo mundo adora estar perto, criança gosta muito dela, que são pessoas alegres. Mas ali também tem uma experiência de infância que justifica esse comportamento para ela não ter aquela experiência de novo. O tipo 8 é aquele que eu comentei, que é a pessoa forte, que fala o que tem que falar, ela vai se posicionar, doa quem doer, e ela depois esquece, para ela tá tudo bem, ela já nem lembra do que ela fez. Nossa, mas eu falei isso, ela nem lembra que falou, mas tem um motivo pelo qual também dela se comportar assim. Então, é por isso que eu falo, tá vendo, o Eneagrama a gente não faz com o outro. Ela está fazendo por ela, a gente está fazendo pela gente, por uma defesa nossa. E o tipo 9 é o pacificador. Ele quer paz. São crianças que tiveram uma experiência também e não gostaram muito de um momento muito conflituoso. São pessoas que, se você perguntar para ela onde a gente vai, ela vai falar tanto faz. Aonde você quiser me levar, onde você quiser ir, tá tudo bem, porque ele quer paz. Então, são pessoas que têm dificuldade em discordar, de se posicionar. Por isso que eu falei, eu acho que agora ficou mais claro que todos nós temos personalidade. Certo. O que quer paz, ele tem a personalidade, e a gente precisa dessa paz. Imagina um mundo sem essa pessoa para poder trazer essa paz, que existe dentro da gente, mas às vezes ela está dominada por uma outra característica. E vem uma pessoa e vem e pacifica uma confusão entre família, entre amigos. A pessoa vai lá, não, mas não tem, olha só, não pode melhorar aqui, você interpretou mal. Enfim, é o pacificador, a gente precisa, e a gente tem isso dentro da gente. Só que muitas vezes ele não é o mais padrão que nos domina. A perfeição, a gente precisa dela também, fazer as coisas perfeitas, mas não ao extremo que te limite a fazer as coisas. Ajudar, a gente pode ajudar, mas espera o outro pedir, né? Realizar, mas sem esquecer a família.
ser sensível, acreditar em você, não mais no sentido de se sentir tão insuficiente, mas entender que você tem o seu valor, as suas emoções. São pessoas que, o tipo 4 têm um dom artístico muito grande, eles gostam do belo, da beleza, são pessoas que são muito ligadas à natureza. O tipo 5 vai ajudar com os conhecimentos, ajudar o outro a levar o conhecimento para o outro, e a gente entender que a gente também pode acumular conhecimentos, mas distribuir o conhecimento. E o tipo 5 é isso, ele acumula muito conhecimento, e a evolução dele é distribuir esse conhecimento, compartilhar. Com o tipo 6, a gente aprende também, que a gente precisa se precaver, né? Imagina, a gente também vai sair aí pelo mundo sem tomar cuidado, sem fazer a manutenção do carro antes de viajar. A gente precisa, mas a questão aqui é isso, é dosar essas características para que elas não dominem, não tirem a gente do nosso conforto, aí nem a zona de conforto, é que elas não nos tirem do nosso processo de alcançar os nossos objetivos e a gente não saia atropelando a gente e atropelando o outro. E aqui eu vou trazer mais detalhado, deixa eu compartilhar. Nós temos aqui, tá vendo, o círculo, que é a unidade, o triângulo, com a lei do 3, a hexade, que é uma figura de 6 pontas, que representa a lei do 7, e aqui o eneagrama completo nessa outra figura. Então, vamos aqui agora. A lei do 1. A lei do 1 é porque nós somos a unidade. Né, tem uma... Nossa, eu tô com essa faringite, gente, desculpa. A lei do 1, ela traz para a gente exatamente o que eu coloquei lá no início. Nós somos origem de uma ordem originária, mas nós somos o todo. E tem uma passagem bíblica que fala que vós sois deuses, não é? Então, nós somos essa deuses. Origem, né? Uhum. Então, nós somos esse Deus, é o Deus maior, e nós estamos aqui como deuses, fragmentados, mas fazendo parte desse todo. Nós somos esse todo. Então, é o uno, é a unidade. Não existe eu e ele, existe o nós. Nós somos esse todo. Por isso que ele é um instrumento de compaixão que traz tanta harmonia para quem consegue compreender, apreender e se acolher dentro do Eneagrama, porque é um instrumento para acolhimento. A gente se acolher e compreender o outro. Então, é essa unicidade, é a unidade inteira. Nós somos esse todo. E aqui a lei do 3. Eu trouxe mais algumas informações para ficar disponível mesmo para vocês aí. A lei do 3 ensina que tudo é uma coisa só. Né? Você aí, o professor de física, né? Prótons, nêutrons e elétrons representam um átomo. Então, uma unidade, ela se compartilha em 3, né? Eu lembrei um pouquinho aí, né? Das aulas de física. E tem aqui Pai, Filho, Espírito Santo, ação, né, ação, reação e o neutro, pai, mãe e filho, que está aqui embaixo também, que eu coloquei, eu deixei aí para vocês darem uma olhada também. Tem até um exemplo do Luiz Gonzaga, que não vai dar para colocar tudo para vocês, mas que ele estava passando num determinado local e saiu e falou com o rapaz, mas você não tem vergonha de ficar aí pedindo? Aí que ele virou e falou assim, mas é melhor pedir do que roubar. Aí ele falou assim, mas você só conhece essas duas opções? É esse o mundo, né? E é esse o mundo que a gente não tem a opção de você trabalhar. É só isso, eu vou pedir ou roubar, é só essas duas opções, e não é. E a gente vive muito esse mundo dual, do certo e errado. Alto, baixo. Eu sou certo, você é alto, baixo. E essa lei do 3 traz esse equilíbrio. Uhum. A gente tem essa terceira força, e essa terceira força é a divindade. É igual quando estava na pandemia também, a gente ainda está, mas a gente já está saindo aí. Fica em casa, não fica em casa. O fica em casa é um lado, não fica em casa era o outro. Mas qual que era o valor mais importante? A vida, que era essa terceira ponta. Que é essa terceira ponta, a vida, que precisa ser olhada. Era essa terceira ser vislumbrada ali, para ver, fica em casa ou não fica em casa? Porque só não fica em casa, não fica em casa, é o mundo dual, e a gente não é dual. A gente precisa dessa terceira força, e o Eneagrama traz justamente esse equilíbrio nesse triângulo
que está aí representando a lei do 3, que é trazer esse equilíbrio, essa terceira ponta, para que a gente consiga encontrar, né, uma resposta melhor que prevaleça sobre esse mundo aí dual, né? Agora até fui. O átomo não seria o átomo só com Esquece próton o neutro. e elétron, E né? você sabe que o Então, neutro, Marta, você sabe que o neutro, lá no átomo, ele se transforma ganhando e perdendo quarks, então ele passa a ser, ele passa a próton, o próton passa a neutro, e o neutro passa a próton, vai havendo essa o elétron não, o elétron fica ali circundando. No núcleo, o núcleo, ele tem, a estabilidade dele é que essa intertransformação através de perda e ganho de quarks faz com que ele... Então, quer dizer, o neutro, ele tem um momento de extremo e um momento de neutralidade. O próton é um momento de extremo e um momento de neutralidade. E você vê que tudo tem muito sentido, né? E o elétron é o que fica, né, esticando a corda, né? O elétron que está mais energizado, está mais fugindo desse centro, né? e Bacana. talvez auxiliando nesse processo, né? Talvez auxiliando, ele deve interferir com esse processo, né? Ele deve interferir. Talvez ele seja aí essa ponta que tá, vocês estão aí, mas eu estou aqui, na verdade, segurando vocês para que não precisa É, desse emaranhado porque todo, vamos lá. É, é porque a dimensão do próton é a dimensão do quark que está dentro do. Aliás, desculpa, a dimensão do elétron é a dimensão do quark que está dentro do núcleo. Você tem razão, ele deve fazer uma intermediação aí nessa interformação Seria dos algo nesse quarks lá, sentido aí. nesse sentido. Mas vamos seguir, senão a gente entra na Vai física. estudar sobre isso também agora. É. Aqui é a lei do 7. Aham. Aí, a lei do 7, quem tiver em casa aí, quiser fazer a conta, dividir aí qualquer número, né? Deixa eu até fazer uma conta aqui, só para poder, porque a figura mostra 6 lados, né? É uma figura de Aham. 6 lados que representa a lei do 7. E a lei do 7, só para eu poder acompanhar aqui com vocês, você está com a calculadora aí? Deixa eu Tô achar a com o minha aqui. calculador. Ah, tá. Deixa eu fazer aqui. Então, se você fizer aí, vamos colar 1 dividido por 7. O dividido por 7 está dando 0,1428,5. Isso, então. Aí é o 1, que vem para o 4, que vem para o 2, que vem para o Que vai 8, 8, que vem para vai o para o 5, 5. que vai para o 7. Olha que Tá vendo? legal. Essa é a lei. Ela vai. Aí, na hora que a gente for é porque agora eu já fechei a outra figura, mas nas flechas lá, quem fizer e quiser voltar o vídeo, vai ver que naquela figura lá que está com as flechas, vai caminhar exatamente no sentido daquelas flechas. Aí qualquer Certo. número que você dividir, se pegar o 2, aí vai caminhar aqui o 2 para o 8, vai tá da mesma forma. Tá? Aí o 2 vai vir para o 8 para o 5. E o que significa isso? É essa transformação. É a lei das oitavas, também chamada, né? A lei do 7, é o movimento. Tanto que a gente toma aí, né? Tem os remédios que a gente toma de 7 dias, às vezes é 14, 21 dias. A lei da transformação, a lei da mudança. E por isso que aqui dentro da mandala, a gente tem esses caminhos aqui de transformação seguindo a lei do 7. A gente tem 7 chakras, eu até deixei aqui embaixo. Nossa, ficou escrito errado aqui embaixo, mas tudo bem. O Não tem corretor problema, deve... não. Nada é estático, os dias da semana, né? Os setênios das mudanças, que a gente sempre fala, daí até tem a crise do casamento de 7 anos. Então, assim, a lei do 7 influencia e está aqui atrelada a essa figura, essa mandala sagrada aqui do Eneagrama. Tá? Desculpem o erro na digitação aqui, 7 chakras, né? Chácara de... Mas tá tudo bem. É Agora que eu vi chakra aqui. com K, né? Deve ter, na hora de escrever, deve ter o corretor, deve ter arrumado. E Aham. aqui eu queria só colocar uma figura para as pessoas aqui, que nesse processo, né, de autocura, de autoconhecimento, de autodescoberta, pode gerar um desconforto, como eu disse, porque a gente não tem como mexer ali no nosso tapete, tirar aquela poeira, sem fazer o esforço de abaixar e tirar o tapete, embolar ele.
Então, vai gerar um desconforto, mas vai gerar aceitação. Aceitação de quem você verdadeiramente é, de quem você pode ser, de por que você está aqui, qual o seu papel nesse mundo, como você pode contribuir para que você seja, viva essa vida melhor. A gente veio aqui para viver, né? Se a gente perguntar o que a gente está fazendo aqui, se não quiser nada esotérico, muita coisa espiritual, mas se você está aqui é para viver. E se você está vivendo, vamos buscar viver da melhor forma, do que você puder fazer por você. Então, a aceitação, aceitar as suas dores, aceitar a sua luz, porque também só vai ter sombra aonde tem luz. A gente não tem sombra se não tiver luz. Então, aceitar, acolher ali aquela sombra sua, mas que elas vão te revelar uma luz muito grande e tá ali só esperando que você vá lá aceitar a você mesmo. E aí o crescimento. Quando você se aceita, quando você passa ali pelo desconforto, passa pela aceitação, pelo acolhimento, pelo amadurecimento, né? Sair da criança infantilizada, que se interpretou aquele sistema lá. Hoje você tem cognição para poder interpretar, o seu cérebro irracional já está aí para você conseguir entender e caminhar aqui no crescimento, no amadurecimento, parar com aquela, né, aquelas picuinhas boba com o outro, com você mesmo, se acolher com os seus erros, porque a gente erra, a gente acerta, e a gente só vai errar se a gente fizer alguma coisa, né? É verdade. Eu não estaria aqui se eu não tivesse nesse processo meu também de autoconhecimento, nesse meu processo de me conhecer, de superar, né, as minhas dores. Então, assim, não tem idade. O Eneagrama é para pessoas. Se você é pessoa, você vem para o Eneagrama. Vai para os cursos, participa. Existe meu curso da presencial, tem as terapias online, ou terapia por, né, presencial para quem se identifica, mas trabalhar a mente, acolher a sua mente, entender como ela funciona, o seu estado emocional também, como ele, o que cada, em cada momento da sua vida, observar realmente o que aquilo está vindo para o seu corpo, porque o nosso corpo fala. Quando algo vier e você sentir um desconforto, pensa se aquilo não é seu. Mas aí, porque no momento ali dentro da nossa prática da vida, vai colocar para o outro. Como aconteceu com essa pessoa no momento lá da cadeira. Lá naquele momento, naquela hora, colocou para ele. Falou, mas por que precisava apontar o dedo para mudar de cadeira? Mas depois ela percebeu. Falou, poxa, não era ele, era eu que me senti. Ele fez a tranquilidade, estava certo o que ele fez. Mas isso serve, gente, para vocês perceberem e ampliar esse exemplo para diversas áreas aí, para diversos acontecimentos, que não dá para a gente trazer 1000 exemplos aqui, que fica até chato, né? Mas, assim, para perceber essa autoobservação no dia a dia, em pequenos detalhes da vida. Todo momento você pode se perceber e entender que o que está acontecendo, no relacionamento com o filho, com o marido, porque com o Eneagrama você vai perceber como cada um funciona. Às vezes ele é um tipo que está ali mais na casinha, como você colocou, que ele gosta de ficar mais quieto, e a mulher é uma pessoa social que gosta de conversar, e aí critica ele porque ele está lá no mundo dele, e aí você vai entender o porquê ele está naquele mundo, e aí ele se conhecendo também, ele vai perceber, olha, mas é por isso então que eu tenho isso, eu posso trabalhar isso em mim, deixa eu começar a sair aqui da minha zona de conforto, que agora eu entendi que eu sou a casa toda, que eu posso navegar e mereço navegar nessa casa toda, transitar nela toda. Então, pessoal, fica aqui o meu convite para que vocês possam se permitir se conhecer, se acolher, assumir a responsabilidade na sua vida. Porque às vezes a gente, nesse piloto automático, está sempre culpando a si ou culpando o outro, ou colocando a responsabilidade no outro. Então, o convite é: assuma a responsabilidade da sua vida. Vai te fazer muito bem, porque você vai se acolher, vai se entender, vai perceber quais são as suas motivações, vai perceber por que você tem esse padrão, mas que você não é esse padrão, e que você pode mudá-lo, transformá-lo, se você se permitir se conhecer. Se você não quiser, vai ficar como está e está tudo bem, é a escolha de cada um, mas o convite é que a gente pode transformar esse mundo um mundo melhor. Quando a gente perceber que o outro tem o direito de escolha,
e que ele pode se alertar também para as responsabilidades da escolha e não culpar o outro, que a responsabilidade é dele. Então, participe, busque se conhecer, faça terapias, porque a mente precisa ser cuidada. Porque às vezes a gente cuida muito do corpo, mas o emocional está ali. Lembra, a gente é o mental, o emocional e a ação. Se um desses sistemas que não está funcionando bem, todo o sistema vai funcionar mal. Nós somos formados por essas 3 emoções. É a lei do 3, que representa a nossa mente, a nossa emoção e a nossa ação. Então, a gente precisa trabalhar os 3. Então, trabalhe a sua mente, que você vai trabalhar a sua emoção e vai melhorar as suas ações com você, com seu colega de trabalho, com a família, com todos à sua volta. Bacana. Marta, eu vou pedir para você passar para mim o WhatsApp, e se você permitir, eu deixo na descrição do vídeo aqui agora, logo depois que a gente terminar na edição, eu coloco lá a descrição do vídeo para que as pessoas possam se comunicar, tirar dúvida. Agora, isso não impede você, de internauta, de estar nos assistindo aqui, de deixar perguntas e comentários, se você quiser se comunicar com a Marta. Então, eu vou agradecer a Marta a presença aqui, a explicação, eu gostei muito, me fez lembrar de várias coisas. É claro que ela deu uma visão muito mais ampla, eu também já tinha esquecido de várias coisas, a visão dela foi ampla, eu espero que tenha ilustrado vocês, e é um convite a você fazer a reflexão através do Enneagrama, ou através da psicanálise, ou através de alguma outra forma. De qualquer maneira, a mensagem aqui é você fazer uma reflexão de autoconhecimento, né? É como ela falou, nós temos 9 personalidades que a gente pode fazer opção, né? Mas a casa toda é nossa, a gente não precisa ficar num desses quartos. Isso é muito bacana, essa ideia foi muito bacana. Ô, Marta, eu vou te agradecer, e o negócio está me dando um sinal aqui de que vai cortar. Então, faz a sua finalização aí que eu vou finalizar o programa. Eu agradeço aí a participação, foi muito bom também poder estar aqui, espero que tenha contribuído com vocês, que desperte aí em vocês uma curiosidade de se conhecer. Agradeço, Zé Roberto, pelo convite, de poder estar aqui aproveitando desse canal para a gente levar esse autoconhecimento para as pessoas. E você pediu para eu deixar o meu contato, você pode deixar sim, quer que eu fale aqui agora? Então, é 32 98877 8370. E aí pode deixar o Instagram também, que lá eu divulgo conteúdos, né? Estou sempre postando alguns vídeos de autoconhecimento. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar. E você pode colocar aí, que já está aí para a gente finalizar. Então, você coloca na tela. Bacana. É Marta Moreira Despertar. Ok. Ela vai me passar, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vai estar escrito lá, Marta Moreira, do Instagram, e vou deixar o WhatsApp também. Marta, então, olha, muito obrigado. Essa tarde de sábado aí você acrescentou muito a mim e a todos os internautas. Bacana. Vou agradecer você. Obrigada, beleza. Tá? Tchau, um abraço. Tá. Um abraço. E eu vou terminar aqui com os nossos internautas aqui. Muito obrigado pela sua presença. Aproveite esse vídeo, não deixe de entrar em contato, pesquisar. Esse tema é muito bacana. O tema do autoconhecimento é tudo que nós, como sociedade humana, precisamos, nos conhecer. Um abraço. Fica aí o convite para você voltar no próximo programa com mais um assunto muito interessante. Muito obrigado. Ótimo, volto sim. Obrigada.